malditas vozes. Dizia como é que era? My name is Lucifer, please take my hands. Vozes. Falsos, né? A Carolina Maria de Jesus, uma escritora analfabeta, semi-analfabeta, que fica um tanto quanto antitético, porque ela sai lá das Minas Gerais, depois de tomar uma surra junto com a mãe, acusada de furto, coisa que ela não havia cometido, mas ela é acusada desse furto, junto com a mãe, toma uma surra, vira para a mãe e diz: aqui eu não fico mais, e resolveu migrar para São Paulo, em busca de emprego, melhoria de vida, enfim, caso comum. Mais uma, nascida em 1914, ela falece em 1977, teve um tempo razoável de vida, e ela vem para São Paulo trabalhar numa casa de família, como empregada doméstica, e uma coisa curiosa dela é a força de vontade. A Carolina Maria, ela não tinha aquele, como é que chama aquele demônio? A desídia, o demônio da preguiça, não habitava o seu espírito. E quando o patrão dava folga para ela, sábado e domingo, ela pedia por iniciativa para ocupar a biblioteca. E lá ela passa os finais de semana praticando leitura. E a alfabetização dela, autodidata, ainda que simples, parcamente, ela torna-se razoavelmente alfabetizada, mas com um poder de raciocínio muito grande, e ela acaba engravidando o pai dos 3 filhos. Ela tem 3 filhos, uma filha e 2 meninos, com pais diferentes. Ela não identifica, ela teve a pureza, o cuidado de na obra não identificar os homens com que manteve essas relações, e obviamente que ela foi mandada embora. E aí ela é obrigada a ir morar na favela do Canindé, à margem do rio Tietê. Você descer aqui a Fernão Dias, Dutra, dobrando à direita, ao chegar em São Paulo, onde hoje tem ali a Marginal, tinha ali a favela do Canindé. Que segundo a autora, e aí ela faz o papel de uma autora autodiegética, ela resolve, olha a iniciativa dela, ela resolve escrever em primeiro momento para fugir do convívio social que a agredia. Veja o discernimento. Uma mãe de família, solteira, que cuida de 3 filhos, enfiada numa favela, onde a visão do século XIX, o determinismo, diz que o homem é produto do meio, da raça, do momento, da influência local. E essa mulher tenta livrar-se e livrar os filhos dessa influência do meio. E aí ela faz as suas observações, os seus momentos de reflexão, ela sai anotando em papéis que encontra à sua disposição. Em determinado dia, perto da favela, havia um parque que a prefeitura montou ali para as crianças, e alguns marginais, segundo ela, estavam discutindo num clima hostil desse parque, e ela começou a discutir com eles, dizendo que era um ambiente infantil e tal. Ocorreu uma discussão e ela vira e diz assim: eu vou colocar vocês no meu livro. E nesse momento, um jornalista chamado Aldalho Dantas vinha passando por ali para tomar nota, fazer algumas observações sobre esse fenômeno da favela. E quando ele chega lá, ele ouve ela falar isso e ele pergunta para ela: você tem um livro? Ela falou: um livro não, mas eu tenho algumas anotações, eu tenho um diário. E ele então toma a iniciativa, pede, e ela autoriza, e ele diz que vai fazer a publicação desse diário. Por isso você tem uma história, uma série de histórias, ou da sua própria vida, do seu dia a dia,
uma visão que ele achou mais prudente contar pela boca dela do que a dele, porque segundo ele a visão da Carolina Maria de Jesus era uma visão mais autêntica, e então ele resolve publicar a obra dela. Ele faz alguns pequenos reparos na construção do texto, mas procura não interferir, não ferir demasiadamente a construção textual dela. Vou mostrar para vocês alguns trechos daqui a pouco. Uma outra coisa, o termo favela, ele é um termo que vem lá da Guerra de Canudos. Só estou falando um pouco de Canudos porque o Pedro mandou. E aqui na escola vocês sabem pela questão hierárquica, de subordinação, o Pedro luta, eu tenho medo dele, ele tem uma mandíbula grande, presas afiadas. Então, achei melhor, não é que não é medo, é uma certa reserva com o Pedro, tá? Favela, lá na Guerra de Canudos, aqueles morros, o pessoal que vai para a Guerra de Canudos, quando retorna para o Rio de Janeiro, é uma planta. E lá naquela região baiana, os morros lotados, repletos dessas plantas, um tipo de folha chamada favela. Quando eles voltam da Bahia para o Rio de Janeiro, aqueles que foram apoiar a Guerra de Canudos, vêm os morros e apelidam essa formação do morro de favela por conta dessa planta. Isso, para o Rio de Janeiro, você tem que pensar no Rio de Janeiro no século XIX, metade do século ali, principalmente aumenta muito essa população, processo da Belle Époque, prefeito, como é que chamava aquele prefeito do Rio de Janeiro lá, que tinha o nome de inseto? Você que é professor de biologia, vai, esqueceu o nome, fala o nome do inseto? Não lembra? Não lembra o nome do inseto? Barata. Como é que eu sou o nome do prefeito? Você que é professor de sociologia? Barata Ribeiro. Pois sim, o prefeito Barata Ribeiro, quando resolveu destruir os cortiços, cortiço, tem chance de um vestibular da vida aí estabelecer uma correlação entre a obra O Quarto de Despejo e o cortiço. Ambos os dois, ambos os dois tratam desta formação, desse fenômeno social em que as pessoas excluídas socialmente criam um universo dentro de outro universo. Um universo onde tem leis, movimentação própria e a margem de um outro universo chamado cidade, urbe, fenômeno social da mais evoluída camada. E a Carolina Maria de Jesus, quando passa a habitar ali a favela do Canindé, ela dá esse nome para o livro dela por uma genialidade tremenda, quando ela diz que a favela é o quarto de despejo da classe média. E aí, dentro desse livro, ela descreve nordestinos, ciganos, descreve negros, gente de toda sorte que vem para a cidade grande em busca de emprego, em busca de melhoria. E no meio dessa narrativa, que a princípio não é um relato proposital, um estudo, mas pela própria descrição, pela própria narrativa, ela te dá um documento. Você lembrou de outra obra. Você lembrou lá daquele diário, o diário que cai no vestibular, Anne Frank? Cai no vestibular da Unicamp? O Pedro, ele tá... Tem hora que tá tela branca nele, né? Tela azul, né? Pedro é branco. Isso aqui é macho pra caramba. Pedro não é palhaçada aqui não, que eu não admito. Pedro não. Mentira. Lembrei. O diário Minha Vida de Menina, daquela moça chamada Helena Morley, apelido de Alice Branco, quando descreve, enquanto menina, Minas Gerais, o município de Diamantina, e sem querer ela te dá um documento, um relato do processo da mineração degenerado, das famílias mineiras vivendo na miséria, de um Brasil entre um elemento primitivo partindo para um progresso, a chegada da energia elétrica. Sem querer ela te dá esses dados por um relato inocente de uma menina partindo da infância ou da adolescência para a fase adulta, dos 13 aos 15, 16 anos. Ela descreve essa Minas Gerais. Portanto, você tem para vestibular duas obras
com essa característica autodiegética, com essa característica do relato próprio, do diário, e ela é bem despretensiosa. A Carolina Maria de Jesus, que tem de forte na narrativa o predomínio da oralidade. Você, aluno, não deve ficar preocupado em encontrar no português castiço a sintaxe perfeita, até porque inserir essa obra em meio à alta literatura, para lá, o pessoal da frente de letras, língua portuguesa e letras, que tem aquele elitismo todo, no começo rejeitou um pouco. E a pretexto disso, essa obra foi traduzida para 13 línguas e chegou a superar aquele cara que fez o marido da Simone de Beauvoir lá, como é que chama lá? Aquele que fez o cru e o cozido? Sartre? Então, superou Sartre. Carolina Maria de Jesus criou, até não poder mais, superou Sartre. Eu fiquei orgulhoso pra cacete de orgulhoso pra cacete disso aí, porque, né, brasileira, nada. E aí, uma coisa interessante, dentro daquilo que eu pretendo mostrar alguns trechos, é assim, sem orientação nenhuma, ela em dias de chuva, quando o rio Tietê sobe, além da conta, invade a cidade, ela não deixa os filhos faltar nas aulas. Ela põe a filha nas costas e vai com a água pela cintura levar a filha para a escola. Uma outra coisa interessante, ela não perdia as reuniões de pais. Ela frequentava todas, percebia que era hostilizada pelo mau cheiro e porque, óbvio, ela não tinha condição do banho diário e não tinha sapato, e catava papéis para sobreviver e juntava o papel para comprar comida e vez ou outra, quando podia, ter a oportunidade de vestir um calçado na filha, porque percebia que a filha tinha vergonha de ir descalça para a escola. E aí muitas vezes nós faltamos na aula porque está frio. Aquele demônio da preguiça incorpora, a gente falta na aula. E ela pegava a filha, colocava aqui nas costas e ela dá uma definição muito poética e triste para a fome. Ela fala que a fome é amarela. E aí você percebe a narrativa, ela dizendo o seguinte: ela sai às 2, 3 da manhã de casa, vai procurar papel, rezando para não ter passado nenhum catador na frente. Veja que tem a competição por esse meio de vida. E ela começa, quando ela não encontra comida, ela começa a ter aquela fraqueza. Junto com a fraqueza, ela percebe um tom amarelo nas coisas. E quando ela consegue se alimentar, ela percebe que o tom amarelo some e as coisas voltam a ter a cor original. Então ela descreve a fome como sendo amarela. E só quem passa fome sabe a cor da fome. Tem alguns trechos que é interessante você notar assim. Ela descreve que próximo à favela tem a alvenaria, que são as casas, obviamente, de tijolos, casas planejadas. E ela percebe que junto a isso tem os comércios, e ela passa catando papel, vê o preço das frutas à venda, nota que 2, 3 dias depois as frutas têm o mesmo valor, estão mais maduras. Depois ela nota que estão perto de apodrecer, o valor mantém-se, e depois ela percebe essas frutas que apodreceram, não houve uma queda no preço e continuam sendo vendidas. Quando não há mais condição, são jogadas no rio, e ela vê as frutas passando, boiando no rio Tietê. É mais interessante você pegar a fruta e jogar fora do que doar ou baixar o preço. E uma coisa interessante também é você notar que era hábito das pessoas ali, de algumas pessoas, procurar comida no lixo. E o que é que o comerciante local começou a fazer? Eles começaram a colocar veneno na comida do lixo, para quando os catadores fossem pegar, obviamente envenenados fossem,
e passassem a evitar de fuçar o lixo. E tem uma coisa que ela está um dia com o filho, catando papel e procurando comida no lixo, e um menino, ela descreve como um negrinho, ele cutuca o lixo, come uma comida lá do lixo, eu não vou lembrar o certo qual era, e no que ele come aquilo, rapidamente ela percebe o envenenamento e o moleque morre. E dias depois, o filho dela acha uma lata, ela descreve uma lata de salsicha estufada, portanto já está estragada, e o moleque resolve comer aquela salsicha. Olha o dilema dessa mãe. Ela fica sem saber se impede o moleque de comer a salsicha lá, a comida, ou se deixa o moleque comer. O que é pior, o envenenamento ou a fome? Olha o ponto que a pessoa chega para gerar essa dúvida. E aí ela, quando vê que o moleque resistiu e preferiu comer o alimento, ainda sob o risco de estar envenenado ou estragado, ela resolveu comer junto, que é para se vier a morte, que venha para os dois. E ela come essa comida estragada junto com o filho. O ambiente que ela descreve, você vai reparar muita coisa parecida com o Cortiço de Aloysio Azevedo. Um ambiente em que a sexualidade, ela move as pessoas. Lá não tem personagens, lá são pessoas de fato, não é uma ficção. Ela descreve as pessoas praticando adultério, as pessoas bebendo muito, as pessoas sob forte violência moral e sexual, e principalmente uma coisa muito vil, uma coisa que pasma, porque as pessoas transam com as portas abertas, pegam os adultérios, saem batendo nas mulheres pelo meio da favela, e tem-se um hábito estranho de entrar nas casas enquanto estão transando, e o marido pega a mulher e sai enchendo a cara dela de tapa, e ela sai pelada pelo meio da favela gritando. E as crianças brincando em meio aos porcos. Ela descreve os próprios filhos sem roupa alguma, sentados no chão, brincando junto com os porcos naquela lama. Então, e a narrativa dela tem a pureza da falta de cuidado com a estética literária. Ela descreve em natura um processo muito próximo do falar. E você vai perceber que nessa época, o Brasil da década de 50 já era um Brasil que de antanho conturbado, à época conturbado, e atualmente o mesmo cenário. Nós tivemos, como o Pedro falou ali, você falou do Dutra, né? Esqueceu já? Ele está assim, ele está desse jeito, eu não sei mais o que fazer, estou preocupado com o Pedro. Está tendo crise de amnésia, fala mal dos outros, não lembra. Está fingindo demência pra gente, tá uma coisa terrível isso aqui, coisa terrível. Mas enfim, a frente de sociologia logo vai trocar o seu efetivo, né? Você votou no... O que você vota, não? Você vota? Participo do processo. O voto é secreto, não? É secreto. É secreto? É. Posso te perguntar, não? Não. Tá. Tem que bancar egípcia com o Pedro. O Brasil, na década de 50, quando Getúlio Dornelles Vargas comete suicídio, de 54 a 56, até entrar o JK, ele passa por 3 presidentes, o Café Filho, Nereu Ramos, Carlos Luz, mas quem administra essa baiuca aqui é um general, mais um quadrúpede, porque teve o Dutra, depois teve o general Teixeira Lott, e aí você vai entender muita coisa. Dá uma pesquisada ali. É o meu avô. Eu sou neto dele. Você é neto dele? Do Lott? É. Então você vai entender o que eu estou falando melhor do que eles aqui. Aqui tem um relato fidedigno, por dizer que eu estou mentindo. Depois disso daí você vai ter o Ademar de Barros, administrando São Paulo, Carvalho Pinto, sim, e um cenário que nada muda. E ela dá uma frase de efeito, com toda a ignorância dela, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão perceber o efeito, a clareza da literatura dessa negra analfabeta, que consegue descrever a sua realidade muito melhor do que nós, supostamente alfabetizados. Os relatos dela começam em 55, vão até 56, relatos curtos,
Passarei para vocês alguns trechos importantes, pertinentes, e prestem atenção. Ela utiliza pronomes muito melhor do que nós. Aliás, nós abolimos os pronomes, estamos escrevendo de repente junto, celular com S e pizza com cedilha. Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhes jogam pedras. Elas dizem que crianças mal educadas, eu digo, falando que crianças mal educadas, eu digo, os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas, não podem compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo que aqui se passa e tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever um livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Olha a clareza da tia. Você não viu vocês com esse comportamento aí, o pessoal da favela, brigando? Vocês estão me fornecendo combustível para escrever, estão me fornecendo argumento. Depois ela diz assim, ó, a Silvia pediu-me, olha esse pediu-me, que maravilha. Aliás, ela escreve, diga-se de passagem, só para lembrá-los, em língua portuguesa, que é a língua mais bonita do mundo. Não é a língua mais bonita do mundo. Ele quer falar em alemão. O cara fala Zeitgeist, parece uma abelha, coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Língua portuguesa, olha, presta atenção na pronúncia. Ouça. Mel. Mel. Sim? Agora, fala uma palavra aí, americana. Vai aí. Ó, você que não vai procurar um emprego, ou uma profissão, você tem um ofício. Um americano do norte tem um job. Mas esse negócio é uma merda. Olha lá. Ela disse, você é mesmo uma vagabunda. Ela conta o que ela vai fazer, o diálogo dela. Você mesmo uma vagabunda, dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse, está certo? Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recurso e o fim é o mesmo nas malocas. E você que diz que nunca ter dormido no albergue noturno, o que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo na casa própria, porque a sua vida rodou igual a minha. Ela disse, a única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse, cato papel, estou provando como vivo. Ela tinha uma percepção, uma resposta muito rápida, e ela, ainda que de maneira muito simples, ela descreve uma situação, insere diálogo, e muitas vezes ela acaba a discussão e corre para casa para poder anotar. Ela é cheia de frases de efeito. Fora isso, ela escreveu, cantou e escreveu samba. Ela conseguiu gravar um disco de samba. E ela ia pela favela cantando os seus sambas. E as pessoas diziam, que samba é esse? O menino dela cantava também o samba que ouvia a mãe e dizia, minha mãe acabou de inventar. Ela inventou uma série de sambas, gravou um disco, escreveu o Quarto de Despejo, escreveu mais 3, 4 obras, conseguiu sair da favela, terminou miserável, porque viver de cultura e livro aqui no Brasil não dá, porque livro cheira ácaro. A gente gosta de Netflix. Você assiste Netflix? Não tem. Não tem Netflix? Não sabe nada não? Não. Livro não dá dinheiro no Brasil. Corre mais um. Aí, presta atenção. Olha isso aqui. Olha, Ana. Já falou que você é tímida? Vai fazer gracinha agora aqui, bancar de tipo? Vai fazer tipo aqui, pra mim, pra Marcão. Vai de palhaçada com a minha cara. Ou na rua você passa e finge que não me viu. Lembra? Eu sou rancoroso. Demônia! Ó, 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou.
é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, filha dela. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Não ter comida. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer o virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 58, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Analfabeto. Vai percebendo 15 de maio. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura, a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. E aí você vai perceber alguns fenômenos. Lembre lá daquela obra do Aloysio Azevedo que eu falei há pouco, que foi Quem Mexeu no Meu Queijo. Foi obrigado. O Cortiço. Vocês vão perceber que tinha lá um cara chamado Miranda, que tinha um sobrado do lado de um cortiço. E o que ele propôs para o João Romão? Eu compro o seu cortiço e destruo isso daí. O João Romão falou, não vendo. O que é que ele fez então? Aumentou o seu muro para isolar o casarão dele do cortiço. E vai bater muito com aquilo que você falou há pouco ali, complementando a explicação do Pedro sobre o Morumbi. A questão da serventia, dessa mão de obra, desse muro. Então ela está inserida em meio a um contexto, numa proporção urbana, em que a favela surge. E aí você vai cruzar com o texto do Racionais MCs. É Racionais MCs. Você vai cruzar com esse texto aí, em que ele retrata, na década de 90, em 1998, ele vai falar de Capão Redondo, ele vai falar do universo da favela que tem gestão própria, de uma cidade dentro da cidade, onde aquela é a parte podre, é o câncer da cidade. Aí nós, entendendo que esse fenômeno é moderno, quando na verdade, para nós, e pensando enquanto cidade, é algo que é antigo. Antigo no sentido de ser longevo, de parecer uma medida eterna. E eles até inclusive comentaram sobre forças que estão controlando, onde tem a ausência do Estado, entra as facções, as organizações criminosas, algo que também não é novo. Se você se lembrar da década de 30, onde o Virgulino Ferreira Lampião vendia proteção para senhores de engenho falidos, claramente você vai perceber que onde está faltando o Estado vai entrar um outro elemento no meio desse funcionamento. E aí você tem os cangaceiros do Nordeste vendendo proteção e os nossos cangaceiros aqui vendendo proteção. Como se isso fosse moderno e assusta a nossa sociedade. Aí, 18 de maio, presta atenção. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim e objeto fora de uso. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. A ideia dela, a estima degenerada. E tem uma passagem interessante, quando ela é chamada para a revista O Cruzeiro, por esse jornalista, Aldário Dantas, que resolveu publicar a obra dela. Ela foi chamada na revista O Cruzeiro, assinar a documentação, tratar os termos da publicação do livro, e ela percebeu, ela ficou sentada numa escada, e ela percebeu que as pessoas estavam cortando volta, e ela nota que ela está mal cheirosa, mal vestida, negra. Ela entra no elevador, as pessoas sem pudor algum tomam o lado oposto e ela fica isolada num canto do elevador. E nada pior do que o elevador para você sentir o que é uma hostilidade. Principalmente paulista, Nós aqui do estado de São Paulo, quando entramos em elevador, o que a gente faz? Ninguém fala bom dia, já fala assim, dá pressa de sair daquela porcaria. E ninguém se cumprimenta. Parece um monte de bicho naquele negócio.
O que ela faz? Ela comenta o mal-estar causado, ela vai na revista, assina aquilo como se fosse um bicho, percebendo aquele mal-estar, e joga no livro esse comentário a respeito dessa hostilidade sentida tão nítida. Quem tiver interesse, veja no YouTube, coloque lá o depoimento da filha de Carolina Maria de Jesus, a filha dela, para realizar um sonho da mãe, torna-se professora da rede pública e dá um depoimento do trabalho da mãe para criar os filhos, da dedicação da mãe e da prioridade de uma negra analfabeta, em que ela dá para o estudo mais do que para qualquer outra coisa. E ela soltou uma frase de efeito. Quem me falou dessa frase foi a Similma. Eu não sei se a Similma inventou isso aí, porque eu não achei no livro. Porque a Similma tem dessa. Ela inventa uma coisa para mim e eu chego na aula e repito. Ela, mentira, Felipe? Pelego. Ela... A Similma chegou, ninguém me avisa. Aí, Marcão, foi eu tava falando de outra Similma, viu? Porque esse nome é muito comum, tem bastante pela cidade. Diretora, calma. É um fato de sentir. De sentir, tá aqui. Ela fala o seguinte, ela fala que ela é mais feliz que as outras mulheres porque ela não tem marido. O que foi? Ela soltou um ruído aqui. Então, a ideia, se você calcular na década de 50, uma negra, mãe solteira, analfabeta, inserida num contexto social degenerado, num Brasil excludente, ela tem a clareza de ponderar que as mulheres que tinham companheiros sofriam muito mais, porque encaravam a solidão ao lado dos companheiros, apanhavam, enfrentavam adultério, bebida, violência sexual, viam os filhos expostos e sendo criados nesse mesmo cenário, onde deve se aproveitar alguma coisa lá do determinismo, do meio, do momento em que se cria, e fazendo mais do mesmo. Essa negra tem o discernimento de querer separar os filhos e usar o único caminho que nós aqui não temos muito hábito na cultura nacional, que é priorizar a educação. A analfabeta lá já prioriza, o que não é o caso nosso aqui, porque estamos estudando. Mas a média, a negra analfabeta, achando que a única solução não é sair, catar o papelão e matar a fome do filho. Isso é necessidade básica. Mas em primeiro momento, fora isso que é o básico, ela prioriza a educação. Só Pedro, acorda, está dormindo? Olha só. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo para o favelado não catar carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior que do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível só ter ar dentro do estômago. Olha, paralelo. E aí você vai lembrar o início da obra do Capitães da Areia, do Jorge Amado. Você tem uns trechos chamados, um trecho chamado Cartas à Redação, que nada mais são do que recortes de jornais. Ele faz um simulacro daquilo, recortes de jornal, em que você lendo, você cria a princípio uma arrelia aos menores de idade, porque são taxados como pragas invadindo a cidade. E essas pragas invadem a cidade porque os pais e as mães não olham e porque não tem fé católica, não tem fé cristã. E aí deixam os filhos espalhados na cidade feito pragas. É assim que é o início da obra Capitães da Areia, do Jorge Amado. E você, a princípio, antes de acabar de ler a obra toda, claro, toma um pé atrás, como se a questão da favela fosse questão de gosto,
fosse por vontade própria e não por uma necessidade, e não por uma disfunção social, por um processo degenerado. Quando vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela, as casas com seus vasos de flores e cores variadas, aquelas paisagens onde encantar os olhos dos visitantes. Felipe, cala a boca. Os visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com úlceras. Veja a definição dela para São Paulo, a cidade mais afamada, a mesma cidade em que família Matarazzo, família Kinley, famílias extraordinárias cresceram. A Rua 15, com o seu complexo de bancos e filigrana, cresce tão rapidamente, porque São Paulo houve um crescimento assustador. Se você pensar que é uma megalópole, e que essa megalópole, esse processo gigantesco, industrial e econômico, de 1900, início para cá, é muito curto o tempo, de 120, 130 anos para isso. E essa maior cidade, no caso nosso aqui do Brasil, ela diz que está enferma e com úlcera. E essa úlcera é a sua região periférica. Sim? Então, para de anotar isso aí, vira lá, por favor. Você está demitido. Ó, é rapidão, aguenta aí. A diretora falou que eu tenho até que hora mesmo, diretora? 11h20? Diz que depois o Beto mandou trazer chopp. Aí o cara pergunta, você bebe? Eu digo, não, estou me segurando. Não. A força do cacete. 1º de maio, deixei o leito às 4 horas. Corta isso aí, viu, Maurício? Virou até lá. Deixei o leito às 4, desistiu de mim. Virou. Lavei as louças e fui carregar água. Não havia fila. Não tenho rádio, não vou ouvir o desfile. Hoje é dia do trabalho. 2 de maio, ontem comprei açúcar e bananas. Ela fala muito de uma alimentação, por óbvio, barata e baseada em bananas, banha para auxiliar, para cozinhar, e açúcar. E uma coisa interessante, na favela, em meio àquele modelo social, ela não bebia, o que era algo diferente. E um comportamento dela interessantíssimo, fora não beber, tinha uma torneira, pela descrição dela parece que um canal só para água tecnicamente pseudo-potável, e as pessoas ficavam nessa fila para pegar a água para levar para os seus barracos. E quando ela percebia que os comentários, o fuxico, o ambiente estava muito degradante, ela preferia ir embora sem pegar água para não ficar exposta àquele comportamento, àquele tipo de fala, àquela gente. E não por preconceito, mas por perceber que ela era algo diferente no meio daquele sistema. Ontem eu comprei açúcar e banana. Os meus filhos comeram banana com açúcar porque não tinha gordura para fazer comida. Pensei no Sr. Tomás, que suicidou-se. Mas se os pobres do Brasil resolver suicidar-se porque estão passando fome, não ficaria nenhum vivo. O Pedro falou ali em 58 bilionários. É isso? Isso. Eu mesmo seria um que já teria cometido aqui. 4 de maio. Deixei o leito às 6 horas, porque o seu Manuel, quando dorme aqui, não deixa eu levantar cedo. Ela tinha um namoradinho. Só que ela não aprofunda a coisa pra gente. E ela é muito discreta. Esse sujeito parece que tinha algum comércio, alguma oficina, algum tipo de trabalho em que tinha mais gente dependendo dele. E ela tomou cuidado de não revelar a identidade dele em seus encontros esporádicos. E também aparece esse sujeito aqui, que para um dos filhos traz um dinheirinho, como fosse uma pensão. E tem uma passagem muito triste, em que quando não chega esse dinheiro, ela vai ao banco buscar a pensão mensal, que na verdade chega mês sim, mês não. E aí vai bater muito com uma coisa que o Pedro comentou,
a respeito do reconhecimento dos direitos. A Constituição de 88, ela vem com uma característica muito humana, muito social, e consegue abraçar um pouco mais essa condição que está tão à margem. Na época que essa ideia de ter a pensão ou não ter a pensão, para ela era uma incógnita, porque não havia a obrigação do pai de bancar essa pensão, ou seja, a certeza de não haver penalidade alguma. Ela vai com o único dinheiro que ela arruma da condução até o banco para buscar a pensão, e ela gasta aquilo que ela compraria na comida, ela gasta na condução com o menino, e vai buscar a pensão, e quando chega lá não tem pensão e também não tem mais passagem, e ela tem que voltar a pé catando lixo para tentar arrumar comida para a noite, e gasta energia. Você tem que pensar que quando ela caminha está gastando energia e aumenta a fome. Ela diz aqui, ó: eu não nasci ambiciosa. Recordei esse trecho da Bíblia: não acumules tesouros, porque lá estará o teu coração. Da maneira como ela vem ali, buscando até talvez uma justificativa para aquela miséria toda, como ela trabalha de maneira reflexiva, né, elucubrando, e ao mesmo tempo arrumando respostas para os seus problemas, não só pessoais, mas físicos, como no caso aqui a fome. Sempre ouvi dizer que o rico não tem tranquilidade de espírito, mas pobre também não tem, porque luta para arranjar dinheiro para comer. 10 de maio, olha a leveza: eu não dormi porque o vizinho tocou o rádio toda noite. E a L, ela preserva as pessoas. Em tempos de internet, de Facebook, de Instagram, de crimes e meios telemáticos, ela é muito mais ética do que muito mais gente educada. Apesar que não tem esse negócio de crime virtual, tem a violência, essas coisas não tem, né? 2019 não acontece mais, qualquer semelhança é mera coincidência. Ela preserva o nome, fez um suado dos diabos, ela estava dormindo com o Valdemar, que o Arnaldo chegou. Era 2 horas, o Arnaldo dizia: vai embora, Valdemar, a negra é minha. O cara estava transando com a mulher, chegou o marido original, começaram a brigar, isso por meio das crianças, no meio do ambiente comum. Fala aí. Vai. Aqui, vai. Eu separei aqui um trecho de um samba, composição dela. Está acabando, rapidão. 29 de maio. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá: isso é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. Olha o discernimento dela, a ideia humana que ela tem. Samba: te mandaram uma macumba e eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela que você amou. Ela disse que te amava, você não acreditou. Tem um processo rítmico aqui. Processo melódico, processo rítmico. Não há rebuscamento, óbvio, dada a condição popular. Mas interessante o modelo criativo dela. Só mais um pouquinho aqui. Olha esse aqui que interessante. Aí, tá. Alguns homens em São Paulo, samba, andam todos carimbados, traz um letreiro nas costas dizendo onde ia empregar. Ela está tirando sarro aqui dos caras que estão uniformizados, prestando serviço nas fábricas, e trabalham em chão de fábrica. O discernimento dela é muito engraçado e muito lúcido. Olha aqui esse aqui. Olha esse interessante agora. Isso aqui é algo de uma inteligência incomum. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. A mulher faz alusão a Troia, ao cavalo, com aquela surpresa.
traidora. Olha o discernimento dela. 31 de dezembro de 59. Sobe um pouquinho ali, carregado. Qualquer coisa. Aí, isso aí. Carregado não, subalterno. Carregado não. Você não tem noção disso aqui. Passei noites e noites a fio, sofrendo a ausência de Pedro Galasso. Só eu sei o que sofri. Só eu sei. Mentira? Na verdade. O que o medo faz? Isso aqui chama empoderamento. Mentira? Verdade. 31 de dezembro. Final de ano. Aí você está lá comendo lentilha, colocando aquela flor de... Flor não, as folhas de louro embaixo do prato, comendo romã, pulando 7 ondas, aquela sua tia toda maquilada, vem te beijar, te larga milagre, num calor do cacete, com aquele vestido prata, horroroso, entendeu? E ela, presta atenção, 31 de dezembro de 59, espero que 1960 seja melhor do que 59. Sofremos tanto no 59 que dá para a gente dizer: vai mesmo, eu não quero você mais, nunca mais. Veja a tristeza, a desesperança no ano vindouro. Primeiro dia do ano de 1960, ano da graça de nosso Senhor, término do ano de JK. E em verdade vos digo, 1º de janeiro levantei às 5 horas da manhã e fui carregar água. Isso é jeito de começar dia de ano? Para eles aqui, não tem tempo de mimosura. Todo dia é igual. Terminamos um dia e começamos outro com a mesma esperança, querendo sempre, pelo menos ter o de comer. E ela inicia o 1º dia do ano, que é o término do relato dela, em 1960, buscando água. Só, e tão somente. E é interessante a relação dela com a observação com o rio Tietê. Ela, em determinado momento, teve o menino dela com fome, a filha com fome, e ela viu uma melancia descendo no rio, a melancia podre que o comerciante lá em cima não deu e preferiu jogar no rio do que dar para ela. E assim você tem essa característica dessa sociedade isolada por essa muralha, lá do Curtiço, do Miranda, por João Romão, com medo, o risco dessa possível, desse novo fenômeno social híbrido. Lá no Curtiço, nós passamos por um processo de tentativa de embranquecer o Brasil, europeizar o Brasil. Trouxemos para o Brasil a Belle Époque, passamos a falar vitrô, abajur, fechecler, imitamos termos, imitamos modos de vida dos europeus, tentamos embranquecer, derrubamos os cortiços e mandamos as pessoas para esse fenômeno chamado morro, apelidado de favela, e ficamos com essa pecha da favela carioca, sem olharmos muito aqui para São Paulo, que as favelas não têm a mesma característica dos morros, mas é plana e mistura-se tranquilamente com as casas de alvenaria, ainda em 2019. E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Aquele que comete injustiça, injustiça receberá, e nisso não há acepção de pessoas. Diretora, falei que ia parar agora por causa do sinal, diretora. Sabe que você manda aqui, né, chefa? Obrigado.